barato e o caro vão muito para além daquilo que é o custo de algo. É muito mais relevante o tempo, a forma como o aplicamos, como gerimos, a forma como paramos para pensar nas coisas, as decisões, o tipo de decisões que tomamos, as mais confortáveis ou as não tanto. Olá, bem-vindos ao podcast Dinheiro e Consciência. Hoje vamos falar de o barato sai caro sempre. O meu nome é Marta Marques. E eu sou a Carla Jesus e nós vamos falar para além daquilo que é o barato e o caro nas compras. Vamos falar da percepção de barato e caro. Vamos falar também de quão sai caro as decisões ou a ausência delas, por optarmos por coisas mais baratas, e que as coisas podem nem ser coisas, podem ser só opções, verdade, Sim. Marta? Sim, opções, dinheiro, tempo, energia, Energia? valores Sim, em si, valores exatamente. em si, não é? A energia pode ser a mental, pode ser física. Portanto, eu vou fazer um estudo sobre algo. Olha, eu vou fazer este podcast, por exemplo, e eu quero gastar mais energia mental ou menos energia mental. Portanto, eu vou investir mais tempo no meu estudo para dar um conteúdo interessante aos meus ouvintes ou menos. Não é? Portanto, é aqui a percepção de o barato custa menos, mas dá um resultado menos consistente, não é? O caro, não é? É um investimento primário, não é? Mais forte, não é? Seja em tempo, energia, valores, tudo o que falámos, em dinheiro, mas que depois gera um resultado e uma estrutura muito mais coesa. Diferente, exatamente, sim. Claro. A questão daquilo que nós optamos por fazer. Se é uma coisa mais cómoda, eu diria que sai que é mais barata, né? Lá estou a dizer, não investes tanta energia, não vais lá tentar fazer, ficas só à espera que as coisas vão acontecendo. E isso depois traz consequências normalmente pesadas. Posso tentar aqui até dar um pequeno exemplo. Sim. Quando as pessoas receiam a investir, e pensam, pá, não, olha, eu deixo andar, eu não vou tratar de rentabilizar as minhas poupanças, vão ficar para ali, e optam por não agir, optam pela inação. Isso é uma atitude barata no sentido em que não vai dar trabalho, né? Portanto, a pessoa fica ali comodamente só à espera que as Sim. coisas lá estejam, que aconteça. Mas vai ser caro. E vai sair caro. Vai sair caro, porque anda por aí uma coisa chamada inflação, que eu acho que já algumas pessoas ouviram falar, Sim. e que vão comer o valor do nosso dinheiro, não é? Por exemplo. E, portanto, o facto da pessoa ficar essa escassez de atitude, não é? De ficar ali só paradinho, vai-lhe custar caro. Vai-lhe custar caro porque, efetivamente, quando for usar aquele valor em alguma coisa, ele vai proporcionar menos retorno, menos coisas, porque ele já desvalorizou. Portanto, esta postura do optar pelo mais barato, que podem ser, mais uma vez, custo das coisas ou atitude, normalmente traz um peso ali substancial mais tarde, porque mais tarde a pessoa pensa, pá, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse optado diferente, e normalmente isto é um bocadinho o reflexo daquilo que a pessoa sente que ela necessita, ou aquilo que ela não quero usar a palavra merece, mas acaba por ser um bocadinho isso, que é, tá bom assim, não preciso de mais. Isto normalmente está ali a impactar também naquilo que é a percepção do seu próprio valor, não? Eu diria que, na verdade, nós escolhemos a partir de um estado interno. Isso. Eu acho que será isto. Nós escolhemos a partir de um estado interno. E esse estado interno pode estar a espelhar para fora aquilo que eu verdadeiramente reflito nas minhas ações. Portanto, medo de investir, Por exemplo. o escassez, portanto, a falta aqui de percepção, ou dizer eu não tenho suficiente, estás a falar do investir, portanto vou usar isso, não é? Não tenho suficiente para investir, ou a proteção, não quero investir para não perder, porque Isso. também sabemos que há muitas gente pessoas que têm este medo, não é? Portanto, o estado interno da pessoa e a crença que a pessoa tem mediante o que está à sua frente, no caso estamos a falar do investimento, que foi aquilo em que tu pegaste a título de exemplo, muitas vezes este estado interno é que leva a esta decisão. Exatamente. Portanto, aquilo em que a pessoa acredita em relação ao que está a escolher, à sua escolha do momento, e não pensa no impacto real, no impacto total, no longo prazo. Muitas vezes
quando há esta escolha barata, não há um pensamento de longo prazo. Isso. E sabes que estava-me a lembrar de um outro exemplo. Quando as pessoas percebem que para evoluir na carreira, por exemplo, precisavam fazer uma determinada formação e têm que pagar essa mesma formação, eu não vou pagar porque é caro, e não se lembram quanto aquilo depois poderia impactar no aumento, por exemplo, do seu rendimento, não é? Porque se tem outro tipo de formação, tem outro tipo de capacidades, pode colocar ali outro tipo de exigência naquilo que é o retorno, por exemplo, do seu salário, não é? Porque tem outros conhecimentos, tem outras capacidades e não o faz porque a formação era cara, não é? E então, e aqui estamos a falar de valor de alguma coisa. Então, lá está. Porque é que a pessoa não quer fazer essa autovalorização? Porque é que não quer investir nela própria? Porque se calhar fica no que às vezes não é falta de dinheiro, eu vou ter que pagar, vou ter que ir, vou ter que estudar, e depois se calhar aquilo nem vai ter retorno. Mas isto para mim é colocarem-se numa posição de baratinho, sabes? Percebes o que eu quero dizer? Sim, Tipo, sim. de, Até te não posso dar um é. exemplo bem real que me aconteceu há pouco tempo. Estava numa reunião com um empresário e ele é líder, tem várias pessoas, tem cerca de 20 pessoas com ele, e estávamos a debater como era importante ele entender mais sobre os perfis comportamentais das pessoas que estão com ele, e não só, porque a partir do momento que eu percebo mais do perfil comportamental da minha equipa, percebo mais do perfil comportamental dos meus fornecedores, dos meus clientes, portanto, das pessoas à minha volta, que estão na minha casa, portanto, de todos, não é? E eu disse-lhe, procura uma boa formação sobre perfil comportamental, dei-lhe algumas dicas, dei-lhe algumas diretrizes, e deixei e disse-lhe, se precisares de alguma coisa, apita. É o que eu faço, não é? Não imponho, naturalmente, que nada. Dou dicas, dou sugestões, e a pessoa tem que tomar uma decisão também, não é? E então, qual não é o meu espanto quando a próxima vez que lá fui, ele diz-me assim: olha, Marta, já fiz o curso. Eu disse assim: como assim? Como assim tu já fizeste o curso? Ele, já te inscreveste? E ele: não, eu já fiz o curso. Eu assim, então, mas como é que tu já te inscreveste, já fizeste e já acabaste? Repara, isso foi há uma semana. É quase impossível. E ele: olha, fui à Hotmart, passa publicidade, encontrei lá um curso de 10 horas de... Eu disse: ok, o que é que tu aprendeste? Isso. Sem julgamento. Claro que sim. Ok. Ele de facto aprendeu sobre os perfis, algumas coisas sobre perfis, mas ele não foi à profundidade. E ele gastou 100 euros naquele curso. Ok? Eu disse-lhe: acho que foi fantástico para o primeiro step. Foi um primeiro passo, de facto, que tu deste. No conhecimento, porque ele não tinha de facto qualquer conhecimento sobre pessoas, sem ser o conhecimento do dia-a-dia que todos nós temos de lidar com pessoas. Mas agora vamos voltar a falar sobre isto, não por teimosia, mas porque de facto diz-me: já consegues identificar que tipo de perfil tem aquela pessoa? Não. Pois. É importante tu saberes que pessoas colocas em que lugares, em que posições na tua empresa, mediante aquilo que são os seus perfis. Sim. Disse-me. Eu disse: pois, não é? Eu acho que foi importante. Repara, não acho... Sim, mas não o suficiente. Não, acho que foi importante. Acho que para a posição de liderança do empresário, já com 20 pessoas a seu cargo, acho que não foi suficiente, e não foi suficiente. Sim. Acho não foi suficiente. E ele agora já se inscreveu e vai tirar. Lá está, poderia ter poupado. Exatamente. Não é? Portanto, aqui a questão do braço à cara é por aí. Foi relevante QB, porque ele vai reaprender tudo na próxima formação, não é? E vamos ver os resultados, e podemos falar disto mais para a frente noutro episódio. Mas a questão é: já viste a percepção? Sim, e as pessoas acharem que podem fazer as coisas assim, sendo muito pela rama. Eu usei essa expressão, pela rama, sabes, assim, ok, faço este bocadinho aqui e pronto, isto já vai ser suficiente. Eu acho que isto é um bocadinho de pensamento de escassez, sabes? Sim, completamente. Porque assim está bom.
as pessoas não são exigentes até, não é exigentes consigo próprios, mas não exigem para si. Ou seja, não são ambiciosos, era o que eu queria dizer. Porque às vezes a ambição é vista como uma coisa negativa e não tem que ser, ok? Então não procuram fazer as coisas a pensar mais para a frente, em crescer, em ir mais longe. É, ok, este bocadinho assim está bom, não preciso, não tenho um trabalho ótimo, não tenho que me chatear muito perfeito. E depois vem dizer, mas eu nunca saí da cepa torta. Então, mas se continua com o pensamento de, ok, está bom assim, as coisas não acontecem Sim, só assim. eu aqui Não é? também acho que houve aqui alguma questão de consciência, Sim, não estou naturalmente. não estou a falar desse caso em específico, estou a falar Sim. de uma forma mais generalizada, não é? Se tu dissesse a alguém que tem que ir pagar uma formação, não sei quanto valor, ela não vai ver o valor à primeira vista, a grande maioria das pessoas não vai ver o valor que aquela formação pode trazer no futuro, não é? Vai olhar para aquilo e pensar, ok, vou ter que largar este dinheiro agora. E depois se ele me faz falta para outra coisa. E não olham para aquilo, estou a dar o exemplo da formação que eu acho que é uma das Sim, mais, sim. das mais É óbvias, não é? gritante, sim. Exatamente, tal e qual. Que é, ok, não vêm para lá daquilo que eu vou gastar agora este valor, só estão a ver o vou gastar este valor. Não olham mais para a frente, o que é que eu depois vou receber de volta, o que é que eu vou poder pedir para mim de volta por ter feito este tipo de investimento. Não Sim, olham sim, para sim. as coisas como um investimento, mas apenas como um custo. E quem só vive pelo barato, e mais uma vez, não sendo necessariamente o custo, até porque o que é caro ou barato para ti ou para mim vai É, depender da é realidade de cada altamente uma, variável, sim. tal e qual, mas só olham para isso como uma coisa que têm que gastar, um dinheiro que têm que gastar, ou uma energia que têm que despender, sem tentar perceber o que é que isso lhes vai trazer depois, mais tarde, de retorno. E isso, mais tarde, quando se aperceberem que deviam ter feito mais, porque efetivamente depois ou estão num lugar onde não queriam, ou estão a receber um vencimento que não queriam mais, ou estão a viver uma situação qualquer que não era aquela que queriam para elas, vem porque mais atrás viveram no pensamento de escassez ou no assim está bom, não é? No assim já chega. E depois logo se vê. E depois aquilo normalmente traz alguns amargos de boca e a pessoa fica, pois eu se calhar deveria ter feito diferente. E as demais acabam por fazer a mesma, a expender aquele valor, porque percebem que realmente aquilo teria trazido outros benefícios que lá mais atrás tivessem optado logo por aí, não tinham gasto duas vezes, como a Sim, pessoa fizeste agora. porque isso vai tudo bater à consciência e a consciência é a capacidade de ver além do imediato, do Certo. agora, não é? E isso é o quê? É o caro. É aquilo que nós neste episódio chamamos de o caro, não é? Sim. O caro é a capacidade de nós vermos além do hoje. Além de hoje, o que é que vai acontecer? A longo prazo, o que é que vai acontecer? Porque isto tem a ver tudo com a energia, tem a ver com o curso, tem a ver com a energia que eu despendo. Uma pessoa, por exemplo, falando no caso pessoal, o exercício físico é exatamente a mesma coisa, não é? Como é que tu fazes exatamente isso? Eu tenho que começar hoje e ser consistente. Consistente. Certo. Não é? Exatamente. Como é que eu faço se começar hoje e quiser resultados hoje? Não vai acontecer. Não vai acontecer. De hoje para hoje não vai acontecer. São coisas que não vão acontecer, não são imediatas. Certo. Portanto, vai ter que existir um dispêndio de tempo, no caso de energia, não é física, mas também mental, de consciência, de que isto requer. Portanto, isto também é preciso trazer para as empresas. Sim, e eu acho que é aquela coisa de saber arriscar, sabes? De se permitir arriscar. Tu sabes que eu trabalhei muito tempo na mesma empresa e depois fiz aqui uma transição não foi bem de carreira, mas de local de trabalho. Contei um bocadinho de carreira, Foi. se quiser, Sim, sim. exatamente. E não querendo falar muito do meu caso pessoal, mas falando um Não, pouco, é bom, eu podia ter ficado na opção mais barata, que era não me mexer e muito levar. mais barata. Muito mais barata. Tinha tido, se calhar, menos dúvidas, tinha tido, se calhar, menos medos, tinha tido, se calhar, menos questões, mas quão caro isso tinha-me custado? Quão caro isso me teria custado mais tarde? Até a nível de saúde física, de saúde mental, quão mais caro isso me teria saído, não é? O que é que seria hoje a minha vida, a minha saúde, entendes? Sim. Então, não optar pela opção mais barata, pela opção mais cómoda, pode efetivamente trazer grandes benefícios. E isto vai também no. Bora lá arriscar, bora lá fazer diferente. E a ti trouxe-te aqui. A mim trouxe-me aqui, graças a Deus, Não é? felizmente. A mim trouxe-me aqui. E ter este pensamento, ok, eu quero mesmo ir mais longe, eu quero mesmo fazer mais. Isso custa caro, Sim. custa viver medos,
custa lidar com perguntas, Sim. custa lidar com desafios, custa isso tudo, mas traz um retorno muito bom. E se não tivesse trazido, porque também poderia ter acontecido, não é? Acontecer, claro. É um se risco, calhar- é um lá está. risco, lá está. Se calhar traria outros benefícios que não os que eu tenho hoje. Sei lá, tudo depois dependeria daquilo que são as circunstâncias e as decisões. Aliás, mais do que as circunstâncias, as decisões que vamos tomando. E eu acho que isto é muito relevante. É as pessoas não terem sempre aquela tendência de ficarem pelo que é mais confortável, porque custa menos, porque é mais A todos os baratinho. níveis. Sim, Sim. custa menos a todos os níveis. Isso. Sim, um caso empresarial muito gritante é as contratações, não é? Uhum. Pessoas que contratam, imagina, vou contratar um recepcionista. Bem, o que é um recepcionista? Para muitas empresas é um assessor de vendas, não é? Porquê? Porque é a única pessoa comercial que eles têm entre contacto entre a empresa E o o cliente. É a única pessoa, portanto, é um recepcionista barra um assessor de vendas. Na verdade, é isto. E é tão caro pôr um recepcionista que não é a pessoa certa naquele papel. Isso. É tão caro. Pôr um comercial errado a falar com o cliente sai muito caro. Por um não Nós- comercial. Por um, sim, que acaba por ser um não comercial. Mas aquele comercial custava-me 2.000 e este fica-me por 1.000. Fantástico. E quanto é que ele te vai trazer? E quanto é que ele não te vai trazer versus o que o outro comercial te iria trazer? Isso é tão pensamento de escassez. É tão pensamento de escassez. Mas acontece muito. Sim, claro. Acontece E muito. pode ser trabalhado. Mas é importante dar esta perspectiva do quão caro é que isto traz. O quão caro é que isto é. Contratar mal. E também eu estou a contratar por um preço justo, mas estou a contratar a pessoa errada. Portanto, Também. um mau recrutamento Também. sai muito caro. Pois, exatamente. Portanto, barato em termos de, o que é barato nesse caso é o método de contratação, não é? Portanto, muitas vezes uma contratação rápida, estamos com pressa, vamos contratar a pessoa muitas vezes que está disponível mais rapidamente e a seguir, bau, tipo, corre mal. Aquilo corre mal. Não temos mais ninguém, esta era a única pessoa. Pois, ok. Mais valia não termos. Mais valia esperarmos mais 3 semanas por aquela pessoa que vai ter que sair de um sítio para vir para aqui. Exatamente. Porque na verdade vai nos sair mais Mais caro caro. ter esta pessoa. Exatamente. Bastante mais caro. E se agora falares em tempo, é uma das coisas que às vezes as pessoas não quantificam em termos de valor, que é o saber dar tempo, o saber esperar, o saber perceber como é que se vai despender o tempo, como é que se vai gerir aquele tempo em prol daquilo que nós queremos ou não alcançar. E normalmente quando as coisas são feitas com muita pressa, em que não é feita essa reflexão, lá está, é o mais rápido, é o mais fácil. Tem que ser rápido, tem que ser já. E depois, se calhar, a decisão não é a mais sensata, porque foi feita Na com urgência. rapidez, na urgência, foi feita sem Muitas vezes ponderação. sim, não é? na urgência é muito isso. E quando nós aqui falamos do barato e do caro, é mesmo isso. Podíamos estar a falar só de custos de calçado ou de roupa ou de qualidade ou o que seja, mas Sim. o barato e o caro vão muito para além daquilo que é o custo de algo. É muito mais relevante o tempo, a forma como o aplicamos, como o gerimos, a forma como paramos para pensar nas coisas, as decisões, o tipo de decisões que tomamos, as mais confortáveis ou as não tanto, e aí vai dar o tal custo emocional, não é? Portanto, o ter ou não medo de arriscar, o querer ou não fazer diferente, isso é que vai trazer a percepção de custo daquilo que estamos a fazer todos os dias. E há uma frase muito importante que é importante eu despedir rápido e contratar lentamente. Porque quando eu tenho a chamada maçã podre na fruteira, portanto, uma pessoa na minha equipa que está a minar as outras, é importante tirá-la para que não impacte Não, não é? Todo o resto da equipa. Mas quando eu pretendo colocar uma pessoa, esta pessoa tem que ser escolhida a dedo, não é? Tem que ser escolhida, perceber se está alinhada com o resto da equipa. Portanto, é uma frase que pode ser polémica, mas é despedir rápido e contratar lentamente, não é? Porque temos que perceber o que é que existe ter uma pessoa nova, o que é que vai criar ter uma pessoa nova, o impacto. Nas empresas também há algo que sai bastante caro,
aos empresários é a decisão ou não decisão, portanto, não saberem, portanto, não o fazerem, mas que sai bastante caro, que é não reunir com a equipa, não alinhar a equipa, não frequentemente não haver um alinhamento de equipa. Repara, não estou a dizer todos os dias, depende, Sim, claro, da dimensão da empresa, mas semanal, quinzenal, depende, não há uma obrigatoriedade e depende da empresa, temos que adaptar a cada empresa, ao produto, a tudo, certo. ok? Mas não haver este alinhamento. Sabes que isso acontece a título particular, que é as pessoas não olharem para as suas próprias contas, não olharem para o seu extrato, não falarem em família sobre as decisões financeiras que se vão tomar, Sim, sim. viverem de forma Pode ser quase que aliada de, sim, em termos de paralelismo, não é? Porque já falámos aqui sobre a empresa ter uma equipa, a família é uma equipa, ok? A família... A equipa lá de casa. Exatamente, a equipa lá de casa, mas é mesmo isso. E às vezes não se parar para olhar para aquilo que está a acontecer pode trazer consequências muito caras, Sim, não é? sim. Não ponderar aquilo que se vai decidir, não parar para pensar, sabes? Ir só na decisão da tal urgência que falávamos há pouco. E efetivamente isso depois, mais tarde ou mais cedo, vai ter um custo. Normalmente é muito alto. Ou porque o marido ou a mulher não sabiam, ou porque afinal o dinheiro que era suposto ser para uma coisa foi para outra, porque não conversaram, ou porque de repente descobriram que estava a sair coisas da conta que já não se lembravam que iam acontecer, porque não houve essa reunião, não é? Sim. Para quem tem família ou para quem vive sozinho, consigo próprio, não é? Marcadinha na agenda com os clientes, porque é relevante fazer isso. É relevante. E essa inação traz custos mais à frente, poderá trazer muito altos, sim. Sim. Que saem muito caros. Mais questões que saem bastante caro, o não planeamento, não é? O não trabalhar com a equipa, por exemplo, o que é a matriz de Eisenhower, que é algo que podem procurar na internet, não é? Mas que explica o que é de facto urgente, não urgente, importante e não importante, e dar à equipa a percepção de exatamente isto. O que é o quê? O que é que eu devo fazer quando? E orientá-los. E se não souberem, claro que perguntar, não é? Que é uma das coisas que eu faço com bastantes elementos das equipas é pá, Marta, mas eu tenho tantas coisas para fazer que eu não sei o que é que eu de fazer primeiro. Ok. Mas sai bastante caro não haver uma orientação destas pessoas. Que claramente têm questões de orientação pessoal, mas que as trazem para o trabalho e que cabe-nos a nós, empresários, não é? Aqui no trabalho, conseguir gerir isto e identificar isto nas pessoas para as alinhar. Certo. Não é? Há muitas opções, há muitas coisas, processos que não são processos que, epá, eu já faço isto há 10 anos, Marta, isto funcionou assim, ok, mas repara, tu demoras 2 horas a fazer isto não dava para fazer em menos tempo. Se calhar era possível, não sei, nunca pensei sobre isso. E de repente estamos a perceber que podíamos ter uma produtividade da equipa muito maior, uma criação de oportunidades muito maior. Começamos a perceber quando temos ali, portanto, ao longo do tempo, não é? E quando percebemos, afinal, quanto tempo conseguimos, refazendo o processo, quanto tempo conseguimos poupar o dinheiro todo que perdemos até agora. Caro! Sai muito caro, não é? Portanto, há muito barato sai caro dentro das empresas. Muito barato sai caro por falta de olhar com poder crítico. E nas empresas ainda há alguém que, nem que seja o contabilista, a dizer, se calhar você precisa de ajuda, mas nos particulares não há. E uma das, não sei, deveria haver pelo menos, se calhar não há. Mas isto para dizer o quê? Que isso é uma outra coisa que eu acho que pode sair muito caro, que é não pedir ajuda. Perceber-se que se está numa situação financeira delicada, perceber-se que a pessoa não está a conseguir manter as suas despesas em dia e ainda assim não pedir ajuda. Então, mas eu vou pagar a alguém para me ajudar a fazer isto. Então ainda vou gastar mais. Sim. Então, mas eu para ganhar vou gastar, eu vou ter que... Sim, vais, porque não pedir ajuda efetivamente vai-te sair muito caro. Porque se a pessoa sozinha ainda chega àquele patamar, está com aquela circunstância, está com aquele problema financeiro, sozinha, se calhar significa que vai precisar de ajuda. E não ter a capacidade de pedir ajuda, não assumir essa realidade e dizer, olha, eu preciso de ajuda,
isto lá mais à frente vai sair ainda mais caro do que se calhar investir em alguém que possa realmente ajudar essa pessoa a resolver aqueles problemas financeiros e a reorganizar-se. E eu acho que isto tanto é válido para empresas como para particulares. Sim, é válido. Eu quando dizia há bocado lá sobre os contabilistas, não, o contabilista consegue ver o problema. Sim, mas o que eu te quero dizer é que ainda não senti eu, Marta, ok, hoje em dia que o contabilista diga, eu acho que está na altura de procurar da empresário procurar um consultor empresarial. Sim, Isso ainda se calhar ele não faz. Se calhar ainda ele não faz ainda isso. não senti essa abertura, ao contrário do que posso dizer, eu já entrei em empresas que de facto tinham problemas com alguns contabilistas, algumas situações que aconteceram, pronto, acontece como em qualquer profissão, não é? E eu disse, olha, eu acho que era importante direcioná-lo para um contabilista que vá ao encontro das suas expectativas e que lhe consiga dar mais respostas na dimensão do seu negócio e pronto, e a pessoa procura, ou se eu conhecer alguém que acho que é válido para aquela empresa, referencio naturalmente. Mas acho que o inverso ainda não é comum. Certo, o que eu queria, acontecer. certo, o que eu queria dizer aí é que pelo menos nas empresas há uma pessoa externa à realidade que também está a ver. Se alerta ou não será outra questão, Pois, mas que se calhar pelo menos mostra, olha, estas são as tuas contas. Pois o próprio pode olhar ou não para elas, não é? É um facto. Mas há mais alguém a olhar para aquilo. Uma pessoa particular não tem mais ninguém que olhe para as suas contas, Mas a questão aí não é? é que Não sei, posso... eu acho que às vezes o contabilista quase que sai caro no sentido de a maioria dos empresários não sabe ler um balancete. Os contabilistas vão odiar-nos, mas sim. Não, mas Não, isto, estou a brincar, sim. mas os contabilistas que explicam isto, Ah, são eu ótimos, conheço são bastantes fantásticos também, contabilistas, aliás, conheço a Sandra, não sei se a conheceste, ah, não sei se estavas pronto. A Sandra é uma contabilista que eu conheço que de facto explica, é incrível, Pois é explica isso. o balancete, explica o que é que as coisas Pode querem acontecer dizer. isso, é, Não é? ainda há essa possibilidade. A maioria das pessoas não sabe ler um balancete. Certo. E eu acho que era importante que os nossos contabilistas também ajudassem os empresários a entender isto, Claro que sim. não é? Lá está. O que eu acabo por fazer muitas vezes, e porque também a minha formação de base, como sabes, é contabilidade e análise financeira, é explicar o balancete muitas vezes. Olha, o que é que significa isto que está aqui que o seu contabilista lhe deu? Porque o que eles me dizem é, mas o meu contabilista não me explicou. Pelo menos isso é o que os empresários me passam, Sim. percebes? Mas eu queria dizer é que Não pelo aqui menos nada. aí ainda haverá a probabilidade, a Sim, eu possibilidade, muito ou pouca, não é, de alguém fazer uma interpelação à pessoa e dizer, olha, tens esta situação. No caso dos particulares, não É há. zero, sim. Zero. É o próprio que olha ou não olha. Ou acompanha o seu extrato ou não acompanha. Ou só vai vivendo no dia a dia e vai pagando e pronto, Ou ou nada. não é? Não há mais ninguém, não há uma terceira pessoa que, eventualmente, existe alguma possibilidade de dizer assim: olha, amigo, se calhar está na altura de procurar ajuda, não é? Sim. E a pessoa não ter esta capacidade de parar, de olhar e dizer: ok, se calhar eu preciso mesmo de alguém que me ajude, pode lá mais à frente sair muito caro. Portanto, por fim, aqui para empresas, dizer que é importante contratar bem. Portanto, contratar certo, não só barato, não é? Certo. Não vamos agora meter-nos a contratar Claro. só pessoas super caras, não é isso, mas tentar contratar o certo, encontrar a pessoa certa, fazer contratações mais lentas, mas que consigamos aqui escolher a pessoa certa para o lugar e mediante a nossa equipa, olhar para os processos para perceber que se podemos melhorar produtividades, fazer as tais reuniões de equipa para que consigamos alinhar a nossa equipa para que seja tudo muito mais fluido e seguir sempre uma linha de planeamento. Isso. Estas são assim 4 dicas base que eu deixo aqui para empresários. Certo. Para pessoas particulares, eu diria que é cuidarem do seu tempo, da forma como o investem, como o colocam, como o despendem, tentarem sair da inação, portanto, não fazer coisas também tem um custo, não é? Também tem uma consequência, organizarem-se, falarem em família, falarem com a equipa lá de casa e definirem projetos em conjunto. Mas mesmo definidos, não é só um dia havemos de fazer algo, não é? É dizer, olha, vamos caminhar nesta direção e avaliarem aquilo que no futuro vai trazer de impacto. O facto de ficarem no pensamento do pouquinho, do tá bom assim, pode quererem evoluir e crescer e avançar. Portanto, acho que é isso. Bom, então é isto, o barato sai caro sempre e não estamos a falar de compras, estamos a falar de outras coisas diferentes.
pensem em questões, coloquem-nos dúvidas, reflitam sobre isto e se tiverem alguma coisa que gostassem de partilhar, sintam-se à vontade para o fazer nos comentários. Queremos continuar a trazer-vos conteúdo com valor, queremos continuar a deixar-vos aqui dicas, mas precisamos da ajuda da vossa parte para perceber de que é que querem ouvir-vos falar. Portanto, hoje ficamos por aqui. Obrigada por estarem desse lado e continuem a acompanhar-nos. Até breve. Até breve.